A gente está numa jornada, numa maratona de aprendermos nesses domingos, né? Nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, de um sermão que Jesus pronunciou para a gente, que deixou para a gente na sua palavra, que fala muito ao nosso coração. Eu estava com a Bíblia aberta ali, daí passou uma pessoa e disse assim: nossa, quanto escrito em vermelho na Bíblia do pastor. Eu falei: é vermelho assim porque é Jesus falando. Daí são várias páginas, porque é o sermão da montanha, porque é um sermão longo de Jesus, onde Jesus ali, depois de ter chamado os seus discípulos, e uma multidão já seguia Jesus, ele pega e sobe um monte, e ali os discípulos chegam pertinho dele, e uma multidão também ali ouvindo. Ele começa a trazer alguns ensinamentos para eles, que eram recém-convertidos a Cristo. Aquelas pessoas ali tinham reconhecido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda não sabiam como caminhar com Cristo. Dali Jesus chama eles para que eles pudessem, através da palavra, poder ser ministrado, e ali começar a entender o que significa essa decisão que eles tomaram de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você chegou aqui por esses dias nessa mesma situação, teu coração está ardendo, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, só que ainda falta talvez conhecimento, para que você possa dar continuidade nessa caminhada com Cristo. E esse ensinamento que foi para aquele momento com os discípulos ali e a multidão que estava próximo a Jesus, ela se renova nas nossas vidas no dia de hoje. E é o Senhor ministrando as nossas vidas, amém? Eu sei que os ensinamentos aqui, eles nos confrontam. Então cada palavra que hoje a gente vai ver, e vai ser um estudo muito bacana, eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Então desde já, começa a pedir para Deus, para Ele preparar seu coração, para você ter sensibilidade para ouvir o que Ele tem para você. E está tudo bem se você for confrontado nessa noite, amém? Amém, igreja? A gente tem sempre falado aqui que é muito bom a gente estar no culto onde a gente só fala de bênção, e às vezes a gente precisa disso, de um carinho, né? Mas é muito melhor quando a gente recebe uma palavra que nos confronta e que mostra para a gente aonde que estão os nossos defeitos, onde estão os nossos problemas. E quando a gente olha e vê com clareza os nossos problemas, as nossas lutas, o que está nos impedindo de ter uma vida plena em Deus, e você tomando uma decisão aqui, você vai começar a viver uma vida muito melhor quando você passar por aquela porta, amém? Então a palavra boa, a palavra de Deus que realmente mexe com a gente, eu tenho comigo isso, é aquela que nos confronta. Se você sair daqui confrontado, foi uma boa palavra, amém? E não é a palavra do pastor, é a palavra do Senhor ao seu coração. Eu só estou sendo aqui mediador, só estou falando. Mas quem que está ministrando ao seu coração é o próprio Deus, que já ministrou ao meu, e então com certeza vai continuar ministrando ao meu coração e ministrando ao seu coração também. E nós estamos aqui. Quando a gente fala de sermos discípulos de Jesus, significa que nós somos seguidores dele. E um discípulo precisa ser discipulado. É verdade ou não? Sim ou não? Concordam? Se existe um discípulo, significa que tem alguém que discipula. E o que é o discipulado? É um ensino. Tem alguém que ensina. Tem alguém que vai mostrando: ó, você não pode andar aqui, você tem que andar para lá, você tem que seguir aqui. E é exatamente isso que essa palavra, esse sermão faz com a gente. Ele nos discipula. Se você abrir a palavra de Deus aí, a Bíblia, a gente vai estar falando hoje em Mateus capítulo 5, mas se você for lá para o capítulo 28, as últimas palavras de Jesus, Jesus diz assim, ó: e me é dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a missão que Jesus deixou para nós é que nós façamos discípulos. E os discípulos precisam ser discipulados, amém? E nós estamos aqui nessa noite para ser discipulados pelo Senhor através da sua palavra. Então em nome de Jesus,
tudo aquilo que servir para você hoje, que talvez você não está fazendo, mas a palavra de alguma forma está dizendo para você que você tem que fazer, faça, em nome de Jesus. Você não vai ter força sozinho para seguir todas essas regras que aqui nós vamos estar comentando. Tenho certeza que não. Humanamente você é incapaz de poder seguir esse caminho que Jesus está trilhando para a gente aqui através da sua palavra. Mas não se esqueça, o Senhor está com você nisso. Amém? O Espírito Santo de Deus está com a gente. É a força que nós precisamos para que a gente possa viver tudo isso. A gente começou isso já 2 semanas atrás, a leitura desse trecho da palavra. E quando a gente começou a falar aqui há 2 semanas, nós estávamos falando sobre o sermão da montanha e começa das bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. Bem-aventurança significa alegria, é feliz, é extremamente feliz. Então eu reforcei, sobre a questão da alegria descrita na Bíblia, e a alegria que nós conhecemos, ela transcende a nossa alegria, aquilo que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, é muito, extremamente feliz quem fazer isso, e é feliz por conta dessa recompensa. E a gente viu 8 na primeira palavra, quando a gente começou a aprender aqui. Depois disso, nós falamos, que foi a semana passada, sobre a questão da gente ser luz. Daí um pastor doido até colocou um balde na cabeça, Daí eu vi que na hora que eu pus o balde, um monte de gente tirou foto e colocou na internet. Ó, meu pastor, que doido que ele é, com um balde na cabeça. Mas está tudo bem, Glória a Deus, era para poder ensinar melhor. E eu tenho certeza que na semana passada você quebrou vários baldes, amém? E que em nome de Jesus você tem testemunho para contar que você foi luz nessa semana. Glória a Deus. Que você possa ter tomado a decisão semana passada e tenha sido luz, com o Espírito Santo sendo a força que você precisa para você iluminar lá fora. E agora a gente vai começar a falar sobre umas regras, umas leis. Nós vamos falar de leis aqui. Muita gente acha que quando Jesus veio, as leis deixaram de ter importância. Acho que você já escutou isso. Quem está mais tempo em contato com a palavra de Deus, ou talvez você já tomou a decisão por Jesus há mais tempo, talvez você já ouviu em algum momento, ou numa palavra que você procurou na internet, ou foi ministrado em algum outro lugar, que nós vivemos na época de Jesus o tempo da graça, e antes de Jesus era o tempo da lei. Quem já ouviu isso, esse termo? Glória a Deus. Então antes, no Velho Testamento, que tem uma distância do Velho e para o Novo, tem 400 anos, e essa distância de 400 anos é porque 400 anos Deus se cala, Deus não fala nada, não tem nenhuma manifestação do poder de Deus em 400 anos, até que vem Jesus. Daí tem 2 momentos na vida do cristão, e é tão forte isso, a vinda de Jesus foi tão forte que a humanidade foi marcada por um tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Então hoje nós estamos no ano de 2023, depois de Cristo. Tão marcante que foi. E na época do passado, antes de Jesus, o que era estabelecido para que você pudesse ter uma vida regrada em Deus, era regido por leis. Daí quando a gente chega no Novo Testamento, vem a graça. Só que a graça de Deus, ela não exime a gente de a gente viver a lei. Esse que é um grande problema, que é um conceito errado que às vezes a gente tem trazido no coração. E se você tem isso, em nome do Senhor Jesus, tira isso do seu coração nessa noite. Amém? Jesus veio, é um tempo da graça, mas a graça não tira da gente a lei. A maneira que a gente vai cumprir as leis vai ser muito mais intensa por conta da graça que tomou conta de nós. Eu gosto sempre de trazer isso como exemplo para facilitar a gente entender aquilo que significa graça e a responsabilidade que a gente tem sobre ela. Talvez quem está aqui há mais tempo já ouviu falar sobre isso, mas que vale como reafirmar um conceito na sua vida. Um dia eu recebi de presente de uma pessoa um carro. Ganhei um carro. Glória a Deus. Amém. Você já ganhou um carro? E se você começar a pedir a Deus, será que Ele pode te dar? Pode. Se tiver um propósito, pode, Eu ganhei um carro. Daí quando eu ganhei o carro, eu fui surpreendido na hora de transferir o documento do carro na frente do vendedor. Até então eu estava comprando para alguém
E quando eu fui ligar para esse alguém, para ver em nome de quem que ia colocar o carro, essa pessoa falou assim, ó, põe no nome do François do Lago Dantas. Eu falei, como assim? Ele falou, não, para esse carro é seu. Então meu coração se encheu de alegria, amém? Glória a Deus, virei pentecostal, lá na garagem de carro, né? Glória a Deus. Beleza, quando eu estava lá e eu saí da garagem para poder ir, ganhei pela graça. Porque essa pessoa que me abençoou, ela já me abençoa pelo meu esforço. Na verdade eu recebi algo que não é pelo esforço, foi além do meu esforço, foi graça. Ele sentiu no coração e deu, e está tudo bem. Quando eu saí com esse carro da garagem, que eu ganhei pela graça, eu parei no posto de gasolina. Quem que abasteceu o carro? Fui eu. Quem que pagou a conta do posto? Fui eu. Mas eu não ganhei de graça? Ganhei. Mas a responsabilidade daquilo que eu ganhei de graça, ela continua. Eu tenho uma responsabilidade pelo aquilo que eu ganhei pela graça. Cheguei em Cianorte, vou fazer o seguro do carro. Quem pagou o seguro? Eu. Passou alguns quilômetros, eu tive que fazer a primeira revisão. Quem pagou a primeira revisão? Então tudo isso é a minha responsabilidade de algo que eu ganhei pela graça. Eu cuidei daquilo que eu ganhei pela graça e me custou para que eu pudesse manter aquilo que eu ganhei pela graça. Vamos trazer para o mundo espiritual. Você ganhou um presente quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, amém? E você não precisava ganhar mais nada, eu não precisava ganhar mais nada, mas o Senhor, com a misericórdia dele, Ele nos dá além daquilo que nós merecemos, daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Mas só a salvação em Cristo Jesus já é suficiente. Nós já estamos com um big de um presente que não tem palavras para poder descrever ele. E a gente foi contemplado com isso, de graça, não é porque você mereceu, porque não foi por nada. Você poderia ter sido bonzinho, você poderia ser uma pessoa excelente, uma pessoa que todo mundo gosta, mesmo assim você não é merecedor da salvação. Mas pela graça, porque nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele deu de graça para a gente, não custou nada para a gente, nós recebemos a salvação, amém? Só que apesar de você receber isso de graça, você tem responsabilidade com ela, e a responsabilidade dela está descrita nas leis. Então pela graça, pela gratidão que eu tenho de algo que eu recebi, que eu não merecia, mas que eu preciso cuidar, eu me sujeito com excelência a viver as leis que o Senhor tem para a minha vida. Essa é a ideia. Então aquele que realmente aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, apesar das dificuldades que nós temos, porque somos seres humanos e pecadores, e a gente tem dificuldade, a gente se sujeita e busca todos os dias viver aquilo que está descrito na sua palavra. Então a palavra ela não perde valor, ela continua, amém? Então o que nós vamos ver agora, no dia de hoje? Nós vamos ver alguns ensinamentos de Jesus, do qual ele reafirma, dizendo que, na verdade, ele não veio deixar a lei de lado. Pelo contrário, ele veio pôr mais valor na lei. Ele veio fazer com que a lei pudesse ser cumprida da maneira correta, trazendo aí mais responsabilidade para aqueles que o aceitaram como Senhor Jesus e Salvador. Amém? Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diz assim, ó, prepara o lombo, porque vai arder. Amém? E está tudo bem, glória a Deus. Depois a gente faz uma salmourazinha e está tudo certo, mas com certeza vai falar com você. Então eu queria que você acompanhasse comigo em Mateus capítulo 5, nós vamos começar no verso 17. Mateus capítulo 5, verso 17. Ele diz assim, ó, começa assim: não pensa que eu vim abolir as leis ou os profetas. Ó, Jesus dizendo, ó, eu não vim para dizer que não existe mais leis e que os profetas falaram não tem valor. Eu não vim fazer isso. Pelo contrário, eu não vim abolir, mas cumprir. E digo-vos a verdade: enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. A minha versão ela é NVI, talvez é um pouquinho diferente da sua, mas o significado da palavra é a mesma. Então ele vem dizer aqui, ó,
eu não vim para, não passe pela cabeça de vocês que eu vim para que vocês não cumprissem a lei. Pelo contrário, eu vim aqui para poder dizer para vocês que vocês têm que cumprir a lei da maneira correta, porque da maneira que vocês estão cumprindo a lei, ela não está certa. A maneira que você está cumprindo a lei, ela não tem um propósito, porque ela existe. Então ele vem chacoalhar aquelas pessoas, dizendo sobre a responsabilidade delas de seguir a lei. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Daí ele continua dizendo assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, que ele vai dizer, ainda que menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar este mandamento será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça, a maneira que se cumpre a lei, que ele está querendo dizer, se a justiça de vocês não forem muito maior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus, até que tudo se cumpra. Então ele está dizendo, olha só, ele está dizendo, você precisa viver a lei, você precisa ensinar a lei e viver a lei. Se você mudar alguma coisa da lei, você já vai pagar por isso. E se a maneira de você cumprir a lei for igual dos escribas e fariseus da época, que eram legalistas, mas que não viviam a lei com o propósito correto, você não entrará no reino dos céus. Então ele toca aqui na nossa salvação. Então a necessidade da gente cumprir da maneira certa a lei. Amém? E ele vai descrever aqui quais são as leis que regem a nossa vida cristã no mundo em que nós vivemos. Tem gente que diz, mas olha que nós estamos vivendo 2023, depois de Cristo, então muita coisa precisa ser adaptada. Culturalmente sim, nós estamos num tempo que é muito diferente culturalmente do povo que recebeu essa palavra na época de Jesus. Mas o cumprimento da lei diante daquilo que nós vamos ver aqui, ela continua valendo para os nossos dias. Amém? Então não tem desculpa. E toda desculpa é da carne. Amém? Olha para quem está do seu lado, diz para ele, qualquer desculpa é da carne. Qualquer desculpa é da carne. Então aceita que dói menos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Daí ele vai ensinando daí algumas coisas que a gente vai ver aqui, e tenho certeza que vai falar com você. Então ele começa a dizer assim, no 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Então o que a lei dizia no passado? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Então a lei dizia isso, e eles cumpriam essa lei. Daí Jesus vem e diz, mas eu digo mais. Jesus coloca um valor ainda maior, um peso ainda maior na lei. E ele diz assim, mas eu lhes digo, que qualquer que se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser ao seu irmão, racá, que significa, insignificante, sem importância, idiota, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que não é só você matar, de você tirar o sopro de vida de alguém, talvez com uma arma, com um instrumento, com uma faca, sei lá, de você pegar e cometer um homicídio tirando o sopro de vida da pessoa. Ele está dizendo que essa lei é muito além disso. Se você disser para alguém que aquela pessoa morreu para você, você matou ela. E segundo a palavra, aquilo que Jesus nos ensina hoje, você está descumprindo esse mandamento de não matarás. E ele termina no final dizendo exatamente isso, que se você assim fizer, você corre risco de ir para o fogo do inferno. Pesado, né? Quantas pessoas que você matou? Não, pastor, eu nunca tirei a vida de ninguém.
A vida física do sopro de vida, talvez sim, talvez não. Mas quantas pessoas que você já disse assim, ó, você não existe mais para mim? Quantas pessoas que você entrou em atrito com ela e você vive hoje como se ela não existia? E talvez pessoas próximas a você. Talvez pessoas que foram importantes para você, mas porque erraram com você, você não conseguiu perdoar e você vive hoje como se ela não existisse. Sabe o que a Bíblia está dizendo que você é? Um homicida. Estralou ou não? Falou com você? É a palavra de Deus, não é eu acrescentando nada. Daí Jesus continua dizendo assim, no 23, olha só o que ele diz. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar, olha só, e se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, não é que você tem contra o irmão, é o irmão, alguém tem contra você. Deixa a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresenta a sua oferta. Então Jesus está dizendo que dependendo como está seu coração, diante desse tema aqui, nem o seu dinheiro ele aceita. É como se você viesse aqui, você colocasse o dinheiro aqui no gasofilaço, a sua oferta, e isso aqui não está valendo nada para Deus, por conta da maneira em que você está ofertando. Porque a maneira que está o seu coração no momento em que você decidiu trazer a oferta. E ele está dizendo, ó, se tem alguém que tem alguma coisa contra você, você tem que ir lá e falar com ela e acertar com ela. Não é você ficar esperando, se ela tem alguma coisa contra mim, ela vai vir falar comigo. Não. Quem tem que tomar a primeira decisão, que tem que agir, quem é? Nós. É o que está na palavra. Amém? Então, glória a Deus. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, que decisão que você toma hoje? Vai manter isso? Ou você vai, em nome de Jesus, resolver essa questão aqui, definitivamente na sua vida? Eu vou fazer um parênteses, irmãos. Deus só abençoa a gente, se a gente andar certo no caminho. Sabe quem? Eu sei que talvez todo mundo aqui, quando olhando pela quantidade de pessoas que tem aqui, a gente tem muita gente que todos os dias, nós aqui todos os dias, a gente coloca pedidos diante de Deus, e está certo. Ele é o nosso Pai, quem tem que ajudar a gente, Ele ajuda a gente, e Ele tem prazer nisso. Só que o que retém a bênção de chegar até nós, é a maneira em que nós estamos vivendo. Você já pensou que uma situação dessa pode estar segurando e impedindo de você ser abençoado em algo que talvez faz anos que você está pedindo a Deus? Mas como é que Deus vai te abençoar se você está vivendo longe daquilo que Ele propôs para a gente? Você está sendo uma pessoa desobediente, no lugar de ser uma pessoa obediente. Quer ser abençoado? Viva a palavra. Tome uma decisão. Mas foi Ele que fez. Toma uma decisão. Você vai ver que vai ser diferente para a tua vida. Hoje eu conversei com uma pessoa. Dessa pessoa ele está certo na situação, totalmente certo. Só que está travando o coração dele com relação a essa pessoa. E ele tomou uma decisão hoje, a gente conversando, que ele precisa liberar essa pessoa. E eu falei para ele, libera ela. Que tem um problema que você está construindo, que está impedindo você de você receber a bênção de Deus diante de um fato que já faz anos e não se resolve. Que tal você liberar ela? Não precisa mais ver isso para mim, está tudo certo, eu te perdoo, fica tranquilo, já está resolvido. Glória a Deus por isso. Você vai receber bênçãos do céu, amém? Glória a Deus. Eu contei aqui, mas eu não sei quanto tempo faz, e eu vou relembrar. Uma vez eu estava numa conferência, e meu pai me devia um valor. E era uma época que a gente tinha comprado algum imóvel, assim, minha casa, eu acho que era, e a gente estava passando bastante dificuldade. E meu pai também estava, só que ele me devia. Só que ele não estava me pagando porque ele não queria, é porque ele não tinha.
Só que toda vez que eu via ele, que eu falava com ele, meu coração travava. Eu não conseguia me aprofundar, porque eu lembrava. Eu falava assim, nossa, eu estou passando essa dificuldade de meu pai. E um dia a gente estava numa conferência. Eu nem lembro o que o pastor estava pregando, mas Deus falou comigo naquele dia, que eu deveria perdoar meu pai dessa dívida. Porque quem estava mais sendo prejudicado era eu. E ele não tinha condição, não era por mal que ele não estava me pagando, é porque ele também estava passando por uma dificuldade gigantesca, num tempo de escassez total. E eu lembro que quando eu recebi essa palavra no banco, estava eu, a Tuca mesmo, a pastora Tuca, e estava aqui do meu lado do meu pai. E eu recebi essa palavra, eu quis ainda confrontar Deus, falei assim, Deus, mas não é só meu. Eu sou casado, e então 50% é meu, 50% é da minha esposa. Eu estou com o coração, beleza, mas se ela não concordar, eu não posso. Daí eu lembro que eu olhei para ela, para a pastora, eu olhei, ela só fez assim, pode fazer. Daí eu falei assim, pode o quê? Perdoar a dívida do seu pai. Daí virei para o meu pai, abracei ele, perdoei ele, e eu tenho sim um testemunho gigante, até me arrepio, o quanto Deus, depois disso, Ele me abençoou. Virou nada esse dinheiro, pelo que Deus me abençoou por ter tomado essa postura de honrar meu pai, de poder destravar meu coração com relação a isso. Você está travando a bênção, irmão. Toma uma decisão nessa noite, amém? Vamos seguir. Daí agora eu queria que você fosse no 27. Vamos para o 27. Deu 27 diz assim, que é outro assunto. Então ali nós estávamos falando da lei que falava que não podia tirar a vida, não matar. Então matar não é só você tirar o sopro de vida, mas é você dizer algo para a pessoa que você quebre um relacionamento. Daí ele continua dizendo agora sobre o adultério. Daí ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, porque a lei dizia, não comete adultério. Mas eu lhe digo, daí vem Jesus colocar um peso maior nessa lei. E ele diz assim, olha só, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ele está dizendo que o adultério não é só na prática do ato sexual. Mas se você tiver isso, se você desejar essa pessoa na sua mente, você já está cometendo adultério com ela. Olha o nível que Jesus leva as leis. Quando na verdade todo mundo estava achando que Jesus ia quebrar as leis. E na verdade ele está falando, ó, eu vim para que possa ser cumprida da maneira certa. Porque a maneira que vocês estão cumprindo não tem propósito. Vocês só estão olhando para a letra. Tem que olhar para a profundidade espiritual que essas leis traz para a gente, que traz para a minha vida, que traz para a sua vida. E ele diz, ó, se você olhar diferente, olhar desejando, você já está cometendo adultério. Tudo que você vê na internet, toda a pornografia, tudo isso que talvez você possa estar achando, ó, eu sou uma pessoa nota 10, porque eu sou bem fiel à minha esposa e à esposa, eu sou bem fiel ao meu esposo. Mas a forma em que você vê, você olha para alguém, ou você vê na internet alguém, você já pode, a Bíblia está dizendo, não é o pastor François dizendo, você perante Deus é considerado um adúltero. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Que decisão que você tem que tomar nessa noite? Amém? E ele diz assim, ó, ele vai tão profundo nisso. Jesus disse assim, se tem alguma coisa em você que faz você pecar, é melhor você arrancar isso do que você ir para o inferno. Daí Jesus vem e diz, ó, se o olho direito o fizer pecar, arranque ele e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a tua mão direita o fizer pecar, corte ela, lança fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir
todo ele para o inferno. Então Jesus está dizendo, ó, se você tem dificuldade, você não está, então melhor que você faça isso. Eu vou além. Irmão, se o teu celular te faz pecar, na hora que você sair ali fora, explode ele no chão. E vive sem celular. Nós já vivemos tanto tempo sem celular. Quem é mais cabelo branco aí? Amém? Quem é da época que não tinha celular? Você sobreviveu, irmão? Se um celular é o que te leva ao pecado, sabe o que você faz? Compra daquele celular que não tem internet, nada, que só serve para falar. E amém. Deixa de assistir televisão. Não use mais acesso à internet que não seja único e exclusivamente, talvez, para o seu trabalho. Mas tem coisa que você vai ter que arrancar. Porque talvez o celular, talvez a televisão, talvez o acesso à internet está levando você para o inferno, irmão. E você não está vendo isso. Você precisa talvez arrancar isso da sua vida. Pensa nisso, em nome de Jesus. Amém? Mais um. E agora ele vai falar do casamento. Prepara o lombo. Ele diz assim, ó: foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. A Bíblia diz que o divórcio foi instituído por conta da dureza do coração do homem. Não foi instituído por Deus. Foi pela dureza do coração do homem, que a lei dizia. Daí vem Jesus e diz: mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O que Jesus vem dizer aqui? Resumindo, o casamento é uma instituição dada por Deus indissolúvel. Se você está aqui e você pensa na possibilidade de você se separar, irmão, tira isso do seu coração. Não existe a opção de separar. Você é uma só carne com essa pessoa, do qual você fez uma aliança com Deus, que o convívio com ela será até que a morte os separe. E aqui o lombo dói em mim, porque eu não era pastor, nada, mas conhecia a palavra, novo, não justifica, e eu passei por um processo de separação, e eu sei a dor que foi. Só Deus sabe o quanto que eu e a pastora Tuca sofremos durante muitos anos, por conta de uma decisão que nós tomamos que Deus não estava nela. E assim, foi tão forte que a gente justificava a decisão em Deus. Quando sacramentou a separação, foram dias tão difíceis que teve um momento que a gente pensou em tirar a nossa própria vida, por erro. Eu sei o que eu passei, o que eu chorei na presença de Deus, para que eu possa estar aqui hoje, e eu possa estar casado, sendo feliz nesse casamento, e com uma família hiper diferente. Como diz a minha sogra querida, Dona Margarida, a gente só falta filho dos outros, para que a gente possa ter filho de todas as maneiras. Porque a gente tem o meu, tem o dela, tem o nosso, falta dos outros, adotar alguém, eu e a pastora Tuca. Mas hoje a gente tem uma família feliz, que Deus deu chance para a gente, da gente poder recomeçar, mas Deus sabe o quanto que a gente sofreu por isso. E se a Tuca tivesse aqui e pegasse esse microfone, ela ia falar isso, que por erro, por falta de aconselhamento, pela maneira que foram conduzidas as situações, por dificuldade que nós tivemos até mesmo com líderes que erraram com a gente, foi uma soma que ocasionou tudo isso. E se nós tivéssemos obedecido a Deus e a palavra dele lá atrás, talvez nós estaríamos hoje vivendo uma alegria e felicidade da mesma forma no primeiro casamento. Hoje nós entendemos que o nosso casamento é até que a morte os separe. E glória a Deus, estamos já mais de 20 anos comemorando de casamento. Glória a Deus. Só que era uma época da falta de conhecimento, falta da experiência, falta de intimidade com Deus. Apesar de fazer tanta coisa para Deus, ainda vazio.
E hoje Deus está dando a oportunidade para você, de alguém que já passou por isso e sofreu as consequências, vou além, que ainda sofre as consequências, ainda sofre, passou tantos anos, ainda existem consequências. Então os nossos filhos têm 6 avós, tem 2 pais cada um e 2 mães. Então as dificuldades da gente se reunir, todo mundo, no Natal, no Ano Novo, é uma luta para a gente poder reunir todo mundo. Então, assim, até hoje, já passou tantos anos, eles já estão todos criados, ainda a gente passa por dificuldade com relação a isso. E era muito mais no passado. Não passe por isso, porque a palavra de Deus é clara: o que Deus uniu, o homem não separa. Por isso, lute pelo seu casamento. Amém? Posso dizer para você com toda a propriedade, por mais que você possa estar vivendo um momento muito difícil no seu relacionamento, elimine nessa noite qualquer possibilidade de separação, porque a separação não vem do Senhor, e ela vai te prejudicar, e vai trazer uma dor, um choro, um pranto. Você vai viver uma vida tão ruim, que você não imagina. Eu lembro que quando eu estava nesse processo da separação, eu fui procurar um pastor lá em Curitiba, e esse pastor me ouviu por 2 horas, e ele era um pastor da minha denominação na época, que eu frequentava a igreja, que era assim, todo mundo falava dele, só que ele era médico ainda, ele conseguiu uma agenda na agenda dele, e eu fui para poder falar com ele, porque eu queria que ele me falasse, sem me conhecer, me orientasse. Eu sabia que se eu falasse para o meu pastor, ele ia falar: não, você está louco. Eu queria que alguém me ouvisse, que não me conhecesse, e eu fui falar com ele. Depois de ele me ouvir 2 horas, ele falou assim: ó, se você seguir aqui, vai ser um caminho fácil para você hoje, só que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai viver o pior momento da sua vida, você vai trazer consequências para o resto da sua vida, você não tem noção que você vai estar plantando. Só que hoje parece que é o que resolve o problema, que é a separação. Aqui é um desafio gigante hoje, só que se você passar por ele, as bênçãos que você vai ter lá na frente, e num curto espaço de tempo, é gigantesco. 2 opções você escolhe, porque o livre-arbítrio é seu. Que decisão que você toma? Eu fui para o caminho mais fácil, e a gente pagou um preço por isso. Então, por isso, em nome do Senhor Jesus, se você está perto do seu cônjuge, agarra na mão dele. Em nome de Jesus, quem está perto do seu cônjuge, fica pertinho, agarra na mão dele, e reafirma a aliança que você tem. Por mais que você tenha vontade de, mesmo ele estar sentado, a vontade que você tem é enforcar ele. Respira fundo, pega na mão dele e fala: nós vamos vencer. Amém? O amém já ficou meio fraquinho, né, igreja? Mas vamos conseguir, em nome de Jesus. Então segura firme na mão aí, diz: nós vamos vencer. E a nossa aliança é até que a morte separe. E não pode matar o cônjuge, amém? É até a morte separe, né? Que eu estou... Sabe quando o Espírito Santo está falando? Eu falo assim: até a morte separe. Daí no outro dia até aparece lá: meu marido morreu. Irmão, em nome de Jesus. Então não cometa um outro problema, não traga outro problema, né? A morte é natural, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembrei aqui, vou falar porque eu lembrei. Não sei se vocês lembram da história daquela Flor de Lis, que era uma pastora, que foi acusada. Ela não queria separar, porque a palavra de Deus diz que não pode separar. Ela tentou matar o marido, matou. Mas amém, ela não vai pagar, porque a aliança dela foi até que a morte separa. Mas o que ela vai levar agora, né? Então pensa nisso, amém? Então o casamento que Jesus está dizendo, a lei dizia que podia ter o divórcio. Jesus está dizendo: não tem, esquece. Vamos continuar. Juramento, verso 33. O lombo já doeu? Mas vamos continuar aqui. Tem que chicote ainda tem para estralar. Juramento, ele diz assim, ó: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo: não jure de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra,
porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de seu cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então ele está dizendo, você tem que ter uma palavra. Irmão, abre seu coração nessa noite. Amém? Por que às vezes a gente usa essa terminologia de juramento? Você já pensou? Por que às vezes você tem que falar isso? Mas eu juro a gente jura ainda por Deus. Eu juro por Deus que aconteceu isso. Por que você acaba tendo que fazer isso? Porque você está querendo reafirmar algo. Mas sabe por que talvez a pessoa não acredite em você? Talvez pelo testemunho que você está dando. Porque talvez você, por alguns momentos, você não foi digno de confiança. E a tua palavra não foi uma palavra verdadeira, talvez uma palavra enganosa. Quando você realmente está falando a verdade, o sim, sim seu perdeu o valor. O não, não perdeu o valor. Daí a necessidade, você sente essa necessidade de você jurar. Mas em nome de Jesus, que a partir de hoje, a sua palavra possa ser sim, sim, não, não. Irmão, não existe mentirinha. Sabe o que eu ouvi uma vez de um crente endemoniado? Ele falou para mim assim, pastor, mas foi uma mentirinha santa. Eu falei, irmão, vai arder no fogo do inferno. Olha o que você está falando, mentirinha santa. Não tem mentirinha, não tem mentira, não tem mentirona. Tem mentira. E é pecado. E a partir do momento que você leva uma vida de mentira, você perde o poder de a sua palavra ser sim, sim, não, não. Então a partir de hoje, você possa construir o sim, sim e o não, não na sua vida. Amém? Se você teve um passado de mentira, de engano, talvez todas as palavras que você falava, você não conseguia validar ela, você mentia, você tentava driblar de alguma forma a verdade, para não falar que era um mentiroso. Hoje, em nome de Jesus, toma uma decisão na sua vida, que a partir de hoje, através do seu testemunho vivo, porque não é você mais quem vive, é o Senhor que vive em você, é Jesus que vive em você, é o Espírito Santo que habita em você, que você possa ter uma palavra de verdade, que o seu sim, sim e o não, não basta. Amém? Glória a Deus. Então não jure por nada, tenha um testemunho que valide o seu sim, sim e que valide o seu não, não. Ele continua, ele diz no 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Esse olho por olho, dente por dente, chamava lei do talião. É o mal que alguém fez para alguém, ele era recompensado com o mesmo mal na vida da pessoa. Então se alguém batesse no meu rosto, eu podia bater no rosto dela. Se ela tirasse a vida de um filho meu, eu podia ir lá e tirar a vida do filho dele. Então no mesmo nível que eu sofri alguma coisa por atitude de alguém, eu estava no meu direito de eu poder fazer a mesma coisa com a pessoa. A lei dizia isso. Daí vem Jesus e ele vem dizer assim, mas eu te digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixa com ela também a capa. Se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Olha só o que ele está dizendo, se alguém te ofender, no lugar de você ofender ela, você possa virar seu rosto e ouvir uma ofensa, continuar ouvindo a ofensa dela. Qual a maneira que você tem se comportado? Talvez você tenha se comportado como a lei de talião, que mesmo seguindo a lei, você está distante da presença de Deus, porque Jesus vem dizer que nosso comportamento, segundo aquilo que as pessoas fazem conosco, tem que ser diferenciado.
Jesus foi crucificado e nem por isso Deus mandou que as pessoas fossem crucificadas também. Olha que tudo que Jesus passou e nenhum momento ele levanta a voz diante daquilo que ele estava passando. E ele indo para a cruz, passando por aquelas chicotadas. A gente já falou aqui, mas vale relembrar. Os chicotes que Jesus levou, as chicotadas que Jesus levou, no final do chicote, daquele pedaço de couro, tinha um pedaço de ferro. E quando ele se levava a chicotada, aquele pedaço de ferro era cravado nas costas de Jesus, e quando eles puxavam, rasgava a pele. Era carne viva. E Jesus passando por tudo isso, todo aquele momento de dor na cruz, em nenhum momento ele se levanta contra aquelas pessoas que estavam levando ele à cruz injustamente. E a gente, às vezes por nada, a gente quer revidar, mas não revide. Amém? É difícil isso? Muito. Sozinho você consegue? Não. O Espírito Santo que habita em você, se você ouvir a voz do Espírito Santo, você consegue? Consegue. E por último, que a gente vai chegar aqui hoje, e continuamos na semana que vem, é o 43, que ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então ame quem quer ser seu amigo e odeie aquele que é o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa você vai receber? Que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos que nem acreditam em Deus fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Aqui, ele ensina para a gente aquilo que realmente significa amor. A gente tem um conceito errado de amor. Talvez você foi criado, cresceu ouvindo aquilo que significava amor, e você fez um conceito de amor onde você ligou amor a um sentimento, algo que você sente. E na verdade, quando a gente vai à luz da palavra de Deus, o amor não significa um sentimento. À luz da palavra de Deus, amor, ela é uma decisão, é uma atitude. Porque eu não sei você, mas quando eu olho isso aqui, e se eu entender que amor é um sentimento, e Ele manda eu amar o meu inimigo, o amor que eu tenho, o sentimento que eu tenho, se eu entender que amor é sentimento, para um inimigo não é amor. O que eu sinto para um inimigo é raiva, ódio, vontade de pegar pela goela, enforcar, encher ele de tapa, é ira. Será que é só eu que sou assim? Você também? Se a gente for olhar para sentimento, o sentimento para com os nossos inimigos é isso. E na verdade Jesus está dizendo que para que a gente possa amar aqueles que são os nossos inimigos, mesmo que você tenha esse sentimento, Ele está dizendo, ame os seus inimigos, e mais que isso, orem por eles. Qual a sua atitude diante de seus inimigos? Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? E talvez Ele está falando ao seu, talvez não, eu tenho certeza, está falando ao seu coração. Quais são as pessoas que talvez você tem até mesmo pedido para que Deus castigue? Senhor, pesa a mão sobre aquela pessoa, quando na verdade a palavra está dizendo, ore por ela, abençoe seus inimigos, ame ele, tenha atitude de amor para quem é o seu inimigo, age de forma diferente. O amor na Bíblia é mandamento, não é sentimento, é uma ordenança. E se você quer ser um filho obediente a Deus, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, é uma ordenança que você tem que colocar em prática. Lembra quando perguntaram para Jesus, qual que é o maior de todos os mandamentos? E mandamentos eram leis. Daí queriam pegar Jesus, daí Jesus disse, o maior de todos na verdade não é um, é dois.
que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E eu vou além, era 3 ensinamentos. É você aprender a amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si, porque você se ama, você consegue amar o próximo. Então é amor a você mesmo, amor ao próximo e amor a Deus. Esse é o maior de todos os mandamentos. Você está colocando em prática isso? Tentando deixar de lado o sentimento e colocando a razão, e orar pelos seus inimigos e amar os seus inimigos. Sua vida vai ser transformada se você colocar isso em dia, em prática, em nome de Jesus. Sozinho você consegue? Você só consegue com o Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Hoje a gente vai ficar aqui. Na semana que vem a gente continua. E é para você vir, em nome de Jesus, amém? Que às vezes ardeu, né? Fala assim, semana que vem vou apanhar de novo, pastor. Vai, irmão, sabe por quê? E eu também. Porque a gente está aqui para a gente ficar cada vez mais parecido com Jesus. É a nossa função, é a nossa missão. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente termina a oração dizendo assim: venha a nós o teu reino. É como se nós estivéssemos aqui, e apesar de a gente estar vivendo aqui nessa terra, a gente trazer o reino de Deus, a gente já começar a viver um pouquinho daquilo que a gente vai viver no céu. Só que para isso você vai ter que ser obediente ao Pai. Às vezes a gente fala de reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, a gente esquece. Se existe um reino, tem um rei, do qual a gente tem que se submeter na totalidade a ele. Se tem um reino, tem uma constituição, não tem? Tem uma lei, do qual nós somos sujeitos a essa lei. Mas é diferente, porque é um âmbito tão forte que nós não fazemos isso com choro, com pranto, mas a gente faz em amor. Por mais que a gente possa chorar, mas em amor. Nós aprendemos algumas coisas aqui hoje. Coloque em prática na sua vida. E aquilo que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração durante a ministração, por mais que você se sinta incapaz, faça. Talvez você vai ter que sair daqui, catar o telefone e ligar para alguém. Talvez você vai ter que sair daqui e liberar perdão para uma pessoa, ou talvez tratar com uma pessoa que talvez de alguma forma você teve algum problema. Talvez você vai ter que sair daqui, ir para a tua casa e reafirmar a aliança que você fez um dia com a sua esposa, porque até que a morte os separe. Talvez você vai ter que sair daqui e aprender também a perdoar as pessoas que te fez tanto mal, que talvez você tenha até humanamente justificativa para não liberar perdão. Mas a palavra diz que a gente precisa colocar em prática o perdão. A mágoa não faz parte. Um coração que em Deus habita, não habita mágoa. Se tem uma manchinha da mágoa, uma sujeira da mágoa que começou a aparecer no seu coração, já limpa, irmão. Já trata com essa pessoa, perdoa, libera perdão para ela. Eu não sei, talvez você vai ter que tomar uma decisão grande, drástica na tua vida, com relação a tudo aquilo que aqui nós falamos. Talvez, como eu disse, cortar sua internet, quebrar seu celular, sei lá, você vai ter que fazer alguma coisa. Alguma atitude você vai precisar fazer, vai te custar algo, mas a recompensa que você vai ter em Cristo Jesus é muito grande. O Senhor, eu tenho certeza, a palavra diz isso, Ele quer te abençoar, Ele quer dar uma vida nova para você, mas para isso tem a contrapartida. Talvez você está clamando por um milagre, mas tem a tua contrapartida, a tua parte, você precisa fazer. E aquilo que Deus está falando para você fazer, faça, irmão, em nome de Jesus. Faça, Ele está com você, Ele te sustenta, Ele te dá condição para isso. Amém? Feche os olhos, em nome de Jesus. E eu queria que por um momento você pudesse estar falando com Deus. A gente tem aprendido aqui que a oração de poder é a sua. E numa palavra como essa, mais do que nunca, é a sua oração. Deus, Ele quer ouvir de você. Eu sei que você já ouviu dEle através da palavra e que Ele já ministrou ao seu coração. E quem convence não é o pastor François, porque eu não sou nada.
Eu sou nada, eu sou o carrapato do cachorro. Agora, a palavra, ela tem todo o poder de trazer transformação na sua vida, e ainda mais da presença do Espírito Santo que está aqui e que está em você, que te convence daquilo que você precisa tomar de decisão nessa noite. Então deixa Ele falar com você e toma uma decisão nele, em nome de Jesus. Feche seus olhos, fala com Deus, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério do Louvor canta uma canção, que você possa falar com Ele. Resolva a sua vida, saia daqui diferente. Não saia como você entrou, em nome de Jesus. Toma decisões, e quando você chegar na sua casa, já faça. Não permita que o diabo venha com mentira, tentando de alguma forma fazer com que essa palavra caia num terreno onde não venha produzir frutos. Mas em nome de Jesus, seu coração nessa noite, eu creio pela fé, é um coração adubado, uma terra fértil, e eu sei que a semente dessa palavra vai fazer toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Então fala com Ele enquanto nós cantamos essa canção, em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, gratos a Ti pela Tua palavra, porque a Tua palavra que nos molda, que transforma, é Teus ensinamentos que faz toda a diferença na nossa vida. Um dia aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e ainda não tínhamos todo o conhecimento para que nós pudéssemos assim trazer o reino do Senhor aqui na terra. E hoje o Senhor tem dado esse privilégio para a gente, de forma tão acessível, de aprender da Tua palavra. E essa palavra de hoje, por mais que tenta de alguma forma, nos incomoda de alguma forma, nós sabemos, ó Pai, que é necessário para que nós possamos subir mais um degrau num relacionamento com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, olhando humanamente para tudo aquilo que o Senhor Jesus veio reafirmar através da lei, humanamente é quase que impossível a gente cumprir. Mas aqui hoje, nós saímos daqui na total dependência do Senhor. Nós, ó Pai, em nome de Jesus, nós damos liberdade por Espírito Santo que habita em nós, para que nós possamos ter coragem, força, para que nós possamos viver a Tua palavra. E que o nosso testemunho possa fazer toda a diferença. Na leitura da palavra de hoje, nós olhamos para os fariseus que falavam da lei, mas não viviam elas. E nós não queremos ser fariseus, nós queremos ser filhos, com intimidade com o Senhor, para que a gente possa viver os milagres que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus,
guia-nos através da Tua palavra. E tudo aquilo que o Senhor tem para nos incomodar, incomode. Talvez quando chegar na nossa casa, talvez na hora que for dormir, tire o sono se for necessário, mas que nós possamos decidir e ter uma vida diferente. Não mais como nós estamos vivendo, mas agora à luz da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção. Faça dela a sua oração nessa noite. Em nome de Jesus. Canta com o seu coração. Glória a Deus. Coloque sua mão no ato de receber, em nome de Jesus. Pai, nós terminamos aqui esse culto de louvor e adoração ao Senhor, do qual o Senhor falou com a gente através da sua palavra. Que o Senhor possa estar dando para a gente um final de domingo extremamente abençoado, e que o Senhor possa estar conosco aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, e aquilo que aqui o Seu Espírito Santo nos incomodou, a gente possa fazer, e que a gente possa se encontrar novamente aqui, repleto de grandes testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer a partir dessa decisão. Abençoa, Pai, esse povo agora, aqueles que aqui estão, aqueles que não vieram, os nossos familiares, que a gente possa ter uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus.